Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a infraestrutura da Netflix e o porquê ela não está travando ao longo dessa quarentena. Porque é esperado já, que a gente sabe que muita gente está assistindo Netflix nesse momento e mesmo assim ela não vem apresentando nenhuma lentidão. Então eu abri ela recentemente, mexi também e eu vi que nada mudou, é como se fosse um dia normal. E o porquê isso daí está acontecendo? Eu gostaria de falar sobre duas coisas que você deve procurar fazer na sua aplicação para que ela sempre tenha uma performance boa e escalável. E é provado que a Netflix está extremamente escalável, até pelo motivo que nós sabemos que a quantidade de pessoas assistindo aumentou e mesmo assim não mudou nada na performance. Então duas coisas que a gente tem que manter em mente. Deixa eu ver se aparece aqui. Auto-scaling, eu já falei diversas vezes, e o CloudFront. CloudFront. Primeiro sobre auto-scaling. O que vem ser auto-scaling? Auto-scaling nada mais é do que um grupo que você cria lá, um grupo de EC2, então você cria uma EC2 e você tem o seu site rodando aqui, sua aplicação. A sua aplicação ela vai ter um auto-scaling rodando, né, que não é dentro dela, é fora dela na AWS. Você fala, toda vez que esse servidor chegar em torno de mais ou menos X% que você define, vou colocar aqui 60%, de CPU, eu quero que você vá lá e crie outra EC2. Se essas duas EC2 estiverem juntas consumindo, depois disso, você fala, as duas juntas estiverem juntas consumindo 60%, vai lá e cria mais uma. E assim por diante. Então isso mostra que ela simplesmente escala, ela vai escalando e vai criando servidor após servidor. Mas aqui eu estou falando em CPU. Nem toda aplicação, pessoal, nem toda aplicação cresce de acordo com a sua CPU. Algumas delas, elas têm muito uso de rede. Então o auto-scaling, ele pode ser configurado tanto para a parte de rede, ele pode ser configurado para CPU, para memória, tamanho de fila, então fila SQS, enfim, qualquer métrica do CloudWatch pode ser monitorada pelo auto-scaling para dessa forma aumentar o tamanho dos seus servidores. Aí beleza, no meu exemplo ele foi aumentando os servidores, mas porém ele poderia ir diminuindo. Por exemplo, ficou com 20%, como que funciona e tudo mais. Então eu já falei diversas vezes, eu expliquei até mais detalhado sobre auto-scaling, mas eu gostaria de mostrar aqui que esse é um dos motivos porque a Netflix não está travando, não está mudando nada pra gente, porque ela tem diversos servidores, ela está escalando, ela está funcionando, ela está lá, está disponível, ela vai criar mais servidores se precisar. E outra coisa é que a gente não tem um bottleneck de arquivos. Vou mostrar um exemplo aqui. Vamos supor que nós temos, vou fazer diferente, vou colocar 3 usuários. Esse usuário aqui, esse usuário aqui, e esse usuário aqui. Eu vou considerar que eles estão em lugares diferentes. Vou falar que esse daqui está em US, né, nos Estados Unidos, esse daqui está no México, e esse daqui está em São Paulo, no Brasil. 3 usuários de diferentes lugares. Como que ela faria? Como que ela faz, na verdade? Ela tem o seu bucket S3, então aqui é um S3 bucket. Esse S3 bucket, ela vai lá e coloca o filme. Então aqui tem um filme, vou colocar AVI, faz MP4, sei lá, não sei qual que é o formato, mas vou colocar, faz de conta que é MP4. Dentro desses 3 tem o filme X, o nome dele chama X, né? O filme X. Aí como que ele faz? Ela ativa o CloudFront, que é o outro assunto. CloudFront é um serviço de CDN, é um serviço que ele pega o seu dado e ele coloca em diversos servidores de borda. Então o que acontece? Quando a primeira pessoa, ele vai lá e acessa o site da AWS, ele vai lá e baixa desse S3 bucket. O que acontece com o serviço CloudFront? O CloudFront ele é responsável por entender, olha, na verdade, esse data center que tem esse S3 não fica tão perto de você. Seria melhor se você usasse esse data center. Então ele retorna da primeira vez, ele gera uma cópia para esse data center e para esse usuário vem essa cópia aqui. Então, beleza, esse cara aqui ele não vai ter visto diferença nenhuma, porque ele ainda teve que ir lá longe para pegar esse dado. Mas se o vizinho dele, então vou colocar o vizinho dele em vermelho. O vizinho pode ser outra pessoa um pouco mais longe, mas enfim, uma pessoa na mesma região que ele. Ela precisar desse arquivo, o CloudFront ele vai entender e vai falar, você não vai precisar até lá, você vai simplesmente até aqui. Então a comunicação já acontece
com a cópia do filme que está dentro desse data center. Então aqui dentro tem o filme X. Isso acontece da mesma forma para todos. Então o cara que está no México não vai usar esse daqui. Então a primeira vez que ele for acessar esse vídeo, vai demorar um pouco mais, porém ele vai colocar num servidor de borda, que está por aqui, que é os Edge Locations, que são servidores de bordas da AWS. Ele vai fazer uma cópia nesse servidor e depois o carinha do México ele vai passar a usar isso daí. E a mesma coisa para São Paulo. E um ponto, pessoal, isso não é só entre países, isso também acontece entre cidades. Existem cidades que têm mais pontos, que tem mais edge locations, e existem outras que têm menos. Então, se você aqui em São Paulo, no Brasil, não tem tanto edge location assim, mas tem sim, tem bastantinho, mas não tanto. Se você comparar com os Estados Unidos, que tem todos os lados dos Estados Unidos. Então lá você consegue ter uma performance maior. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente não precisa ir no bucket, que provavelmente está nos Estados Unidos, que é o mais barato, para pegar o filme. Alguém pode ter certeza que já baixou ele perto do nosso location. Então eu estou aqui em São Paulo, eu moro numa cidade no interior de São Paulo, e eu sei que em São Paulo eles têm data center. Então eu consigo pegar o dado de lá de São Paulo. Eu sei que em Jundiaí também tem um edge location. Eu consigo pegar esse dado mais perto ainda de onde eu estou. Não é minha cidade, mas é mais perto. Então, pessoal, esse é um exemplo de duas formas como eles fazem, formas simples, que consegue fazer com que ele se torne um software muito escalável e também um software bastante seguro e que consiga atender de acordo com a sua demanda. Então, mesmo nesse grande momento que a gente está passando, eles têm infraestrutura para atender tranquilamente, porque eles escalam tranquilamente também. Então é isso aí, pessoal, é isso que eu tinha para falar. CloudFront e Autoscaling. O Autoscaling eu não entrei tanto em detalhes, mas eu já falei diversas vezes no canal. E sobre o CloudFront eu também tenho outro conteúdo no canal. Se você não é inscrito no canal, não viu esses conteúdos, não deixe de se inscrever e olhar lá. E se você tiver qualquer dúvida, também é só me chamar aqui nos comentários ou também me chamar no Instagram. Tem minha página no Instagram onde você consegue aí trocar uma ideia melhor. Tá bom, galera? É isso aí que eu tinha para falar. Até o próximo vídeo.